Graça e paz, eu sou o pastor Macir. Hoje vamos deixar mais uma mensagem. Mas antes eu gostaria de estar agradecendo a vocês que têm nos acompanhado, têm feito que a mensagem de Deus alcance muitas pessoas. E a você que ainda não se inscreveu, aproveite essa oportunidade, faça sua inscrição, deixe seu like, acione o sininho. Todas as vezes que uma mensagem nova entrar no canal, você será informado. Amém? Vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu coloco esta ministração nas tuas mãos. Pai, eu sei que sem a tua presença nada eu posso fazer. A lugar nenhum eu consigo ir. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor venha me usar neste momento como um instrumento vivo. Que dos meus lábios saiam palavras que tragam cura, libertação, transformação, renovação, salvação. E que haja, Pai, o teu querer sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que diz assim: você é peculiar. Na palavra de Deus nós encontramos muitos homens e mulheres na Bíblia que foram peculiares no seu tempo. Por exemplo, Enoque foi um homem que não morreu. Nós vemos Matusalém, foi o homem mais longevo da Bíblia, que mais tempo viveu. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Vemos também Sansão, que tinha uma força que vinha do seu voto nazireu. Nós temos também Daniel, que foi um homem de integridade inabalável. Também tem Elias. Ele não morreu, ele foi arrebatado. E nós temos também outros homens, que eu não vou citar aqui, que são muitos, mulheres, são muitos. Mas eu quero destacar dois em especial. O primeiro deles se chama Pedro Simão Barjonas. Amém? Ele tinha um irmão chamado André. Nós vemos que André, ele era uma pessoa que caminhou com João Batista. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. E neste caminho ele encontra quem? Simão Barjonas, seu irmão. E a gente vê que ali é o primeiro discípulo que André faz, seu próprio irmão. Ele vai atrás de Simão Barjonas e fala: olha, encontramos o mestre. E a partir desse momento, Simão Barjonas começou a seguir Jesus. E Jesus ali já muda o nome dele. É muito interessante o processo que Pedro passou. E nós somos assim também, nós passamos por vários processos na nossa vida. O importante é nós deixarmos Deus trabalhar em nós. E isso faz toda a diferença. Todas as vezes que nós decidimos, por isso que a decisão é muito importante. A decisão ela muda a rota, ela muda caminho. Amém? Então, não escolha, decida o que você quer fazer. Você vai ver como a sua vida será transformada. Amém? Em João 1,40 fala sobre André, que diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João Batista, e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Por isso que eu digo, assim como Jesus ele transformou essa vida, ele pode transformar, se você permitir, a sua vida também. Amém? André, a gente pode ver aqui que André ele trabalhava no bastidor. Quase não vemos falar de André. Pouco se ouve falar de André. Mas de Pedro a gente escuta falar muito. Por quê? André trabalhou no bastidor. Ele foi aquele que apresentou a Pedro Jesus. Como é importante, né? E ele não
fez muita objeção em se destacar, mas sim fazer aquilo que o Senhor determinou para ele. Assim somos nós também. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que o Senhor determina para nós, nós podemos ver a obra completa. Amém? Então fique chateado se você não aparecer. O importante é você fazer, porque quem precisa ver está vendo. Amém? Glória a Deus. Outra vez que a gente vê falar de André está em João, capítulo 6, do versículo 8 a 12, que diz assim: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Interessante, né? As 2 vezes que nós escutamos falar de André foram para transformar vidas. Aqui está um caso também, né? André estava ali com Jesus e quando ele ouve falar da necessidade, ele se apresentou. Nós precisamos fazer isso também. Quando nós vemos a necessidade, nós temos que nos apresentar e fazer o que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? O outro que eu queria destacar é Saulo. Interessante, né? Saulo, um perseguidor de cristãos, um homem que levou muitas pessoas para a cadeia, teve a sua vida transformada. Mas o que eu quero dizer para você, não foi só uma vida transformada, ele permitiu essa transformação. E o mais importante de tudo isso é que Ananias obedeceu ao que o Senhor determinou a ele. E eu quero te dizer, se não tivesse tomado essa posição de obediência, talvez Saulo não teria sido transformado. Amém? Ananias, ele foi e obedeceu o que o Senhor determinou para ele. Amém? Em Atos capítulo 9, do versículo 10 a 15, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? A obediência de Ananias transformou não só a vida de Saulo, mas de muitos. E o evangelho chegou até nós porque Paulo pregou aos gentios. E nós éramos gentios. Nós éramos aqueles que estávamos afastados de Deus. E a partir dessa transformação da vida de Saulo, todos aqueles que se permitiram foram transformados.
Amém? Isso inclui eu e você nessa transformação. E eu quero te dizer uma coisa muito séria. Você pode ter encontrado na sua caminhada muitos Saulos. E você chegou até a questionar: será que ele merece a salvação? A resposta do Senhor é sim. Eu espero por esta pessoa. Eu conto com esta pessoa para levar o Evangelho. Essas pessoas vão levar o Evangelho até onde nós não conseguimos entrar. Assim foi com Saulo. Saulo entrou em lugares que o cristão não entraria. E esse homem que nós estamos deixando de evangelizar vai levar também a palavra a lugares que nós não vamos entrar. Por isso, não faça nenhum tipo de acepção de pessoas. Se o Senhor falou, ele está certo. Ele vai fazer, ele vai estar com você nesta caminhada. Não deixe de levar o Evangelho. Eu digo mais uma vez, se não fosse por Ananias, a obediência ao Senhor, talvez não existisse Saulo. Talvez Paulo não teria se tornado um apóstolo. Por isso, obedeça. Você é peculiar também, como esses homens que nós citamos aqui. Você tem algo que eu não tenho. Eu tenho algo que você não tem, e nós nos completamos para fazer a obra do Senhor. Nós somos únicos naquilo que nós fazemos. Por isso, você é importante no reino de Deus. E o Senhor conta com você para levar a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos entender que nós fazemos parte desta engrenagem de evangelização. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos saber que existem muitos para serem alcançados. E nós temos que discipulá-los, levá-los a palavra até eles. Nós sabemos que se não fosse alguém chegar até nós, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Talvez eu não estivesse falando com você hoje. Porque a minha vida foi transformada, assim como a sua vida foi e será transformada. Amém? Não deixa de ser obediente àquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Faça aquilo que o Senhor determinou para você fazer. Amém? Há um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor tem esperado os nossos posicionamentos, as nossas decisões de caminhar. Amém? Glória a Deus? E o Pai vai nos aperfeiçoar a cada dia, nos dar a capacitação que nós precisamos para levar a tua palavra. Amém? E eu quero te perguntar, qual legado você quer deixar nesta geração? Deus, ele é fiel e vai estar com você em cada decisão que você tomar. Hoje nós temos muitos homens e mulheres peculiares que se destacaram por romper com uma vida destinada à morte. A morte eterna. Amém? E eu e você fazemos parte desse exército. Amém? Deus te abençoe.